Ela transformou uma experiência íntima e desafiadora em um livro emocionante. Carta para Saulo, que nasceu como um poema para o filho, mas claro, agora se tornou uma obra de coragem e acolhimento sobre um tema que normalmente existe um silêncio por trás. Eu estou falando de depressão pós-parto. Quem está com a gente para falar sobre isso hoje é Letícia Torres. Seja muito bem-vinda, Letícia, uma honra para nós tê-la aqui. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada, Rafa, Michele, por me receberem aqui no estúdio para falar sobre esse projeto tão especial. E é bastante, e não só especial, mas importante, viu, Letícia? Porque é um tema que ainda existe um silêncio em volta, né? Se fala muito pouco. Mas eu vou começar pedindo para você explicar um pouco de onde que surgiu a ideia. Você é uma pessoa que vem de uma formação acadêmica, letras, inglês, português, libras, né? E eu quero saber um pouquinho sobre isso, sobre essa origem. Eu sempre gostei muito de escrever, sou apaixonada por português. Fiz letras português na UNB, fiz inglês primeiro, depois eu fiz português. E Libras eu fiz um pouquinho, não cheguei a terminar, porque sempre tive muito interesse em aprender língua de sinais, né? Eu sou pessoa surda, pessoa com deficiência. Minha surdez, meus pais descobriram quando eu tinha 2 anos. E eu sempre gostei muito de escrever. Quando o Saulo nasceu, eu passei... acho que quase 1 ano sem escrever. É mesmo? Era um hábito? Era um hábito. Sempre... eu escrevia principalmente para o Pedro, né? Meu esposo, na época do namoro, né? no casamento. Eu sempre escrevi muito para ele, assim. E eu passei, acho que quase 2 anos sem escrever para o Pedro. É mesmo? E no dia que eu escrevi esse poema, eu lembro que eu não estava conseguindo dormir. Eu tava com esse sentimento, assim, muito bom dentro de mim. Já fazia quase 1 ano que eu tava em tratamento, né? Que eu decidi buscar ajuda. E eu peguei um pedaço de papel, escrevi um pouquinho e dormi. No dia seguinte, eu estruturei o poema e eu pensei nas imagens. Eu falei, gente, eu preciso transformar isso numa história, eu preciso publicar isso, porque eu queria que cada mãe puérpera pudesse ler esse livro e sentir um abraço, sentir um colo, um afago, sabe? Sentir uma ponta de esperança. E a gente sabe que o estado de vulnerabilidade da mulher no estado puerperal é, assim, magnânimo. É nesse ponto que, inclusive, eu quero chegar agora, Letícia, porque eu quero saber, na verdade, a gente vai falar aí de onde partiu esse ponto, das suas palavras transcenderem para algo que você queria falar para o Saulo, mas eu acho importante voltar um pouco na identificação dessa depressão pós-parto e o que você considerou mais difícil, assim, o processo em si ou abrir isso publicamente, porque não é qualquer mulher que traz isso à tona, né? Ainda existe uma coisa assim, uma cortina, né, sobre esse tema. Eu acho que o mais difícil para mim foi quando o Saulo nasceu, claro. Entre 0 e 8 meses eu estive num estado muito dormente. Eu não sentia muitas coisas. Eu lembro que eu sentia assim um vazio. Eu lembro que o Saulo, com 1 semana de vida, alguém me ligou e perguntou assim, você tá feliz? E eu falei para essa pessoa, não. Eu não tenho vergonha de admitir isso, porque isso não tem relação nenhuma com o tamanho do meu amor pelo meu filho, sabe? Mas tem relação direta com a doença. Então eu disse coisas muito pesadas, muito cruéis, né? Falei pro Pedro, eu tô arrependida de te dar um filho. Falei pra minha mãe, eu odeio ser mãe. Mas eu tenho plena consciência que isso era um estado da doença mesmo. A gente precisa falar sobre essa vulnerabilidade do puerpério em termos psíquicos, né? Em termos bioquímicos, em termos fisiológicos. Então, na hora de parir, pelo menos para mim, muita dor, né? Eu fiquei muito lacerada. Eu passei, acho que uns 15 dias sem conseguir sentar. É mesmo? A minha vulva muito inchada, muito sangue. No hospital, de um dia para o outro, quando eu pari, eu usei uma calcinha absorvente e no dia seguinte eu acordei com a minha vulva toda queimada.
porque secou e aquele sangue grudou. E aí foi assim, um desespero. E aí dá 3 dias, a gente tem a apojadura, né? Que é a descida do leite. Juro, parecia 350 ml assim, de silicone em cada peito, peito grande, quente. A amamentação foi um processo difícil também para você, Letícia? No começo, sim. Eu não tive problemas que metade das mulheres têm. Eu não tive mastite, eu não tive... O Saulo nunca me fissurou, nunca saiu sangue. E mesmo assim, eu vou te falar, foi difícil. Porque a gente está falando de fisiologia, né? O bebê está aprendendo a mamar, você está aprendendo a dar de mamar, vocês estão se conhecendo. Ele nunca usou a boca para sugar. E olha, eu tô falando de um lugar de tanto privilégio, porque eu pude estudar, eu fiz cursos, né, com pessoas que sabem muito sobre amamentação aqui em Brasília. Eu tive um companheiro que me apoiou, né, durante toda a gestação. Eu tinha uma grande rede de apoio, assim, de profissionais da saúde, então obstetra, psicólogo, consultores de amamentação. E eu só comecei o tratamento quando o Saulo completou 8 meses. E aí você vai perguntar, Letícia, por que você demorou tanto para começar? Isso já tinha sido identificado ou ainda não estava diagnosticado uma depressão pós-parto? Sabe o que eu acho? Eu acho que toda mulher experimenta um pouquinho desse luto quando um bebê nasce. Né? Eu costumo dizer que é o vale. Você está ali naquele lugar que você não vê o sol, você não sente a brisa. E aqui eu queria que elas soubessem que chega uma hora que você está no topo. E aí você vê a visão assim do sol nascendo. É lindo, é como se o céu... É como se um pedaço do céu visitasse você, sabe? Então, de 0 a 8 eu estava nesse lugar assim, escuro. E eu senti que estava ruim. A minha psicóloga estava, né, sempre me apoiando, me ajudando. A gente tentou primeiro medidas alternativas, então eu fui para acupuntura, eu voltei às minhas atividades, eu voltei a meditar. Quando eu estava grávida, eu meditava 2 vezes por dia. E aí o Saulo nasceu e eu parei de meditar. Porque, claro, uma criança recém-nascida... Sim, a rotina acaba sendo alterada. Nesse momento você começa a trazer isso para a escrita? É nesse momento que você traz isso para a composição de um livro, não? Não, demorou. Como que foi o processo da construção do livro? Levou quanto tempo? Quando o Saulo completou 8 meses, eu comecei meu tratamento, eu resolvi pedir ajuda da minha psicóloga e ela falou, vamos buscar ajuda psiquiátrica, porque eu falei para ela, cara, eu não aguento mais dormir achando tudo ruim e acordar achando tudo ruim, entendeu? E aí eu busquei ajuda. Então, 1 ano depois que eu já estava com o tratamento, foi quando coincidiu mais ou menos quando o Saulo completou 2 anos. E aí, eu não sei se você já ouviu falar, mas a grande maioria das mulheres falou assim, quando meu filho completou 2 anos, eu comecei a me sentir mais normal, eu comecei a voltar a mim. Você começa a sentir novamente mais as coisas, começa a sentir, né, você mesma. E já existem alguns estudos que mostram, né, que o cérebro da mulher ele muda quando a criança nasce e que essas mudanças elas permanecem por 2 anos e até ao longo da vida toda. Então realmente é um período assim que você tem que muitas mães falam assim, eu morri para renascer. E eu não gosto de falar em renascimento, mas eu me reinventei, né? Tem até uma página do livro que fala, eu não renasci no caminho, eu me reinventei aos pouquinhos. Porque durante esses 2 anos, o primeiro ano foi eu com muita vergonha, sabe? De ter que buscar ajuda psiquiátrica, um sentimento assim de impotência. Por que isso, né, Letícia? Que a gente ainda se depara com esse tipo de coisa, a mulher com a carga emocional, hormonal, bagunçando tudo, né? Tendo que dar conta de uma criança dela mesma, da família e algumas mulheres, né, que têm outras crianças, enfim. E aí a gente ainda se culpa, né? As mães, no caso, eu não sou mãe, mas as mulheres se culpam ainda, né? Isso. De não estarem prontas, suficientes o bastante. Eu considero que a minha depressão pós-parto ela foi bem intensa, muito intensa. Eu perdi muitas pessoas no caminho, que eu me transformei em outra pessoa, né? Uma pessoa mais amarga, mais introspectiva, mais amargurada. E mesmo assim, eu ainda era capaz de
de sentir amor, porque eu dei para o meu filho o que eu não tinha para dar para mim. Eu dei colo, afeto, comida. Sim, é verdade. Conforto. Eu deixava de dormir para ele dormir bem. Então, assim, o meu amor sempre esteve ali, só que ele era um amor visceral. E agora ele é esse amor romântico que a gente tanto vê as pessoas falarem disso, né? Seu rosto já expressou isso na sua fala, o seu rosto está expressando isso quando você fala sobre isso. Ele é lindo, é a maior riqueza da minha vida. Inclusive estão passando imagens do Saulo, que as cartas para o Saulo estão aqui. Pode até ir um pouquinho mais lento aí nas imagens para a gente aproveitar mais as fotos que são muito lindas. Letícia, você contou com um time muito competente, né? Muito incrível para fazer o seu livro, para estruturar. Para retratar, tirar as coisas daqui, porque é muito difícil, né? Você conseguir ver exatamente o que imaginou. Como que foi isso, né? Como que foi a construção, de fato, física do livro, né? Porque você montou, as imagens você sugeriu, como é que foi isso? Então, aí no outro dia... Mostra pra gente a capa dele, pra gente ver como é lindo, gente. Tem cada ilustração linda aí dentro. Nossa, é Felipe Calvi. Meu eterno agradecimento. Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente o Felipe, sabe? Eu entrei no Behance, que é uma plataforma que tem portfólios de artistas, né? E eu coloquei assim, artista de desenho infantil. Procurei os 5 que eu mais gostava e o Felipe, aí eu marquei segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O Felipe foi o último que eu entrevistei na sexta-feira, eu nunca vou me esquecer. A nossa conversa foi muito impactante, assim, de cara a gente já se conectou, sabe? E ele falou pra mim, olha, eu gostei muito do seu projeto, eu quero muito ilustrar seu livro, eu acho que esse tema é um tema que tem muito potencial, que ele tem que ser mesmo abordado. E imagina você falar sobre depressão pós-parto para uma criança, né? Então, e esse livro traz de uma forma lúdica, de uma forma, sabe, que não fica tão pesado e que mostra que é possível buscar ajuda e que depois que você começa o seu tratamento, tudo melhora. E eu acredito que muitas mães passem pela depressão pós-parto sem nenhum tipo de ajuda psiquiátrica. A maioria, né? Muitas delas. Letícia, qual mensagem o Saulo adulto, qual mensagem ele lendo esse livro você quer que ele absorva? Que eu faria tudo de novo. Tudo. Cada pedacinho. Que ele é a coisa mais importante da minha vida. Que a depressão me ensinou demais. Que eu sou uma pessoa muito melhor por causa dele. E aí eu quero que ele saiba que esse livro pode ajudar outras mães a procurarem ajuda, a se curarem, a curtir a maternidade de uma maneira mais leve. Eu queria muito que a mãe que eu sou hoje tivesse lá para abraçar a mãe que eu fui quando eu nasci. Quando ele nasceu, né? Sim. Quando eu nasci mãe. Sim, quando exatamente. nós nascemos, mãe e filho, né? Esse livro faz parte do meu processo de cura, porque ele me exime de uma culpa que ela não deve existir, sabe? Importantíssima mensagem essa. Se a gente pensar no quão difícil é esse estado, né? Você fala assim, da dor, e aí tem as questões hormonais. A gente fala sobre isso, mas entre 4 paredes você não sabe como é. E eu tô falando de um lugar de tanto privilégio, porque o meu esposo e a minha mãe, eles não foram rede de apoio, eles foram chão. A base, né? Chão. Eu pesei 45 quilos na época que o Saulo estava amamentando exclusivo. Eu estava numa situação realmente muito ruim mentalmente falando, sabe? Mas eu fiquei evitando isso, de procurar ajuda psiquiátrica e tentando voltar para natação, voltar para minha rotina. Mas Letícia, olha, eu vou te falar uma coisa, eu vou pedir para você fazer o convite, mas antes eu quero te dizer uma coisa. Tudo isso há sempre um propósito.
né, por trás de tudo, e tudo isso formou essa obra, e não só a obra, formou a mulher que você é hoje, e formou uma obra que com certeza vai ajudar muitas mulheres Amém. que estão passando, que podem passar, né, por essa situação e hoje ainda não sabem disso, ou que de repente estiveram nesse lugar e vão encontrar um acalento e um abraço aí nas suas palavras. Amém. Então há um propósito por trás de tudo, o seu grandioso demais, e eu quero, por favor, que você faça esse convite diretamente a essas mulheres. Gente, mamães puérperas, eu convido vocês para o lançamento do meu livro, Carta para Saulo. Vai ser no dia 3 de outubro, a partir das 7 horas da noite, na 309 Norte, na Paradeiro Livraria e Café. Lá eu aluguei uma cama elástica e um brinquedo inflável que vai estar disponível a partir das 16. Então, se vocês quiserem ir com suas crianças, fiquem à vontade. Espalhem esse projeto, porque o meu propósito com ele é que as mães possam viver de uma maneira mais plena, mais saudável, mais leve. E é isso. Obrigada por me acompanhar até aqui, por me ouvir. E eu espero vocês lá na sexta-feira. A gente que agradece sua presença aqui, tão rica e tão emocionante, Letícia, para todas nós, viu? Um grande ensinamento e na verdade, é uma obra, né? Um presente que você traz, além do Saulo para o mundo, é o Carta para Saulo, tá bom? Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada. E obrigada a você também pela sua companhia, pela sua audiência. Quero te lembrar que a gente se encontra amanhã, viu? Vou estar por aqui te esperando às 12h45, ao vivo, para trazer para você notícias de Brasília, do Brasil e do mundo e te manter sempre muito bem informado. Uma boa tarde e tchau.